Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui na internet. Se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, gente, ontem, né, a Câmara dos Deputados ampliou o auxílio emergencial e o BPC será que foi beneficiado? Você já vai entender isso, é só acompanhar o desenrolar do vídeo. Olha, o PL 873 de 2020, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, relatado pelo eminente senador Esperidião Amin de Santa Catarina, foi aprovado na forma de um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Cezinha de Madureira, PSD do estado de São Paulo. Na prática, esse projeto de lei aumenta a cobertura para mais ramos da sociedade, o auxílio emergencial que já está em vigência, que já foi aprovado, né? já é até lei, a Lei 13.982 de 2 de abril de 2020. Inclusive, né, gente, muitas pessoas já até sacaram o bônus, né, esse auxílio emergencial de R$600, mas pois é, entre as mudanças que foi feita no dia de ontem pela Câmara dos Deputados, é que o governo não poderá mexer em aposentadoria, pensão ou benefício social devido às pessoas idosas ou a pessoa com deficiência ou vítima de doença grave durante o estado de calamidade pública. É aí que eu quero me referir, é nesse ponto que eu quero chegar. Ou seja, gente, o que quer dizer isso aqui? Pela proposta do dia de ontem, aprovada na Câmara, o governo federal não pode cortar o BPC durante o período de calamidade pública, também não pode mexer na aposentadoria e também, né, gente, de deficiente, de doenças graves. Ou seja, foi muito bom, né, gente? Vai dar a garantia para essas pessoas que, enquanto perdurar no Brasil o coronavírus, o governo não vai cortar o benefício dessas pessoas, a não ser que sempre a toda regra sempre existe uma exceção, não é? Em casos de morte do beneficiário é natural, né, que se corte o benefício ou em eventual irregularidade. O texto original previa que fosse colocado em prática a ampliação do BPC de 1/4 do salário mínimo para meio salário, mas pelo substitutivo isso não foi acatado, apenas ficou vedada o corte do BPC durante a pandemia, exceto, né, como já frisei mais acima, em caso de morte ou fraude. No meu entender, é uma grande vitória, né, de quem recebe o BPC. O relator ampliou ainda a lista de trabalhadores informais que terão direito ao auxílio emergencial. Entre eles, por exemplo, o vendedor, aquelas pessoas que vai aí na sua casa vendendo porta em porta, né? As pessoas que trabalham como esteticista, agricultores familiares, gente, aqui que é de suma importância. Até o exato momento, agricultor não era beneficiado, ou seja, ali um rapazinho que trabalha no campo, uma mocinha que trabalha no campo, que já tem 18 anos ou mais, ela vai poder pedir, gente, o auxílio emergencial. Quantas famílias carentes, né, vivem na zona rural, da agricultura familiar, né, que não estava sendo beneficiado pelo governo e agora vai ser. Principalmente quem atua na economia solidária e também pescadores artesanais, mas desde que não esteja recebendo o seguro-desemprego. E agricultores familiares também, gente, segue as mesmas regras dos demais, não pode estar aposentado ou recebendo algum tipo de benefício social, exceto, né, o Bolsa Família, né, porque agricultor também pequenos agricultor, dependendo a classe, né, que é bastante carente, tem direito ao Bolsa Família também. Conforme o substitutivo, qualquer pessoa provedora da família monoparental receberá 2 cotas do auxílio emergencial, ou seja, R$ 1.200. Antes isso era restrito às mães chefes de família, ou seja, gente, pela lei atual que está em vigência, o auxílio emergencial ele paga uma cota dupla, né, para a mãe que sustenta a casa, né? E o substitutivo que foi aprovado no dia de ontem na Câmara dos Deputados, ou seja, o pai de família também vai ter o direito a essas 2 cotas, né? Daí não vai receber R$600 como é hoje, aí vai receber R$1.200.
O texto também, gente, foi bem claro que instituições financeiras responsáveis pelo pagamento efetuem desconto a pretexto de recompor saldos negativos. Digamos que a pessoa tinha uma dívida, uma pequena dívida lá, digamos de R$500 no banco, né? Aí a hora que chega esse bônus, o banco vai lá cata esse auxílio, né, para pagar essa dívida. Ou seja, o texto aprovado no dia de ontem proíbe, veda que as instituições financeiras façam essa manobra. Também foi aprovado, gente, um destaque do PSB que proíbe a recusa do auxílio emergencial ao civilmente identificado, que declarar sob pena da lei não ter CPF, ou seja, aquelas pessoas que não têm CPF. Aí o governo não vai poder vedar, né? Não vai poder proibir que essa pessoa tenha direito, né? Tenha direito a receber o auxílio emergencial. A ideia, gente, do deputado Molon é evitar filas na Receita Federal, ou seja, para não ter mais aglomeramento de pessoa. Aí o que acontece? A pessoa vai lá na hora de fazer o cadastro, a pessoa declara, né, gente, sob pena de ter que responder na lei depois que não tem CPF, que infelizmente muitas pessoas não têm o CPF, né? E aí o governo vai conceder o benefício. O governo, né, se comprometeu a regulamentar o tema a fim de evitar fraudes, indicando os documentos que serão aceitos. Provavelmente uma identidade, né? O plenário também, gente, aprovou ainda um destaque do PSOL. Entre outros itens, prevê a regularização automática dos CPFs e proíbe cobrança de qualquer taxa bancária, né? É de suma importância que muitas pessoas estavam tendo dificuldade, né, para acessar, né, esse auxílio emergencial, porque o CPF estava irregular. E aí esse substitutivo aprovado no dia de ontem resolve essa situação de uma vez por toda, ou seja, a Receita Federal terá que legalizar automaticamente os CPF e não poderá cobrar taxa alguma por esse serviço. Como o texto, gente, foi alterado na Câmara, ele precisa voltar ao Senado para ser referendado ou não as mudanças. Se por acaso esse substitutivo, ao chegar no Senado, gente, e os senadores votar o texto da maneira que tá, ok, tudo bem, já vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E aí, gente, na sua opinião, o que vocês achou de ter, por exemplo, estendido esse auxílio emergencial para agricultores, para aqueles ambulantes, né, que vendem de porta em porta, também, né, gente, de caso a pessoa declarar que não tem CPF, né, para conseguir o auxílio emergencial, pagar também a cota dupla ao pai de família, né, em vez de ele receber R$600, receber R$1.200. O que vocês acham, gente, dessas medidas? Ou também proibindo que tenha um corte em aposentadoria, inclusive o BPC durante a pandemia? Você acha que se esse projeto for aprovado no Senado, da maneira que está, o presidente da República vai vetar? Dá aí a sua opinião.